Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Roberto e você está no Tá em Choque. Hoje nós vamos continuar a nossa playlist sobre matemática básica, estudando hoje a função afim ou de primeiro grau. Uma função muito importante que é vista em diversas áreas da física, como por exemplo, parte dinâmica e em elétrica mesmo. Antes de começarmos, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, tá bom? Deixe também o sininho de notificações ligado para você sempre receber as playlists mais novas. Bem, vamos começar. A função afim, ou também conhecida como função de primeiro grau, ela tem essa relação. Lembra que na última aula eu falei sobre as relações, que funções representam uma relação que vai te dar um sistema de coordenadas no plano, e justamente você vai gerar um gráfico. O gráfico da função afim é uma reta, como essa daqui que está no desenho. Ela pode ser inclinada, pode ser reta, pode ser vertical. No caso, se ela for totalmente vertical, aí ela já não é função como a gente tinha visto. Em todo caso, ela tem essa expressão aqui, y é igual a x mais b. Vale salientar que o termo A também é conhecido como coeficiente angular da reta, e o termo B é conhecido como coeficiente linear da reta. Veja uma coisa interessante, eu tenho um termo que multiplica meu x e um outro somando. Esse meu x, se você ver, ele está sozinho, não tem mais nenhum outro termo. Isso vai caracterizar a função afim. Ou seja, meu y vai ser igual a uma constante multiplicando meu x, lembrando que meu x vai ser um valor no eixo x, somando uma outra constante. Vamos olhar aqui no gráfico. Você vê que ele cruza em algum momento o eixo y. Exatamente no ponto que ele cruzar o eixo y, o y referente a esse ponto vai ser o meu b. Então, se a gente olhar aqui embaixo, vou puxar o desenho para vocês, o b ele é igual a y no ponto 0b, certo? Como mostrado aqui na figura. Agora, nós temos também a inclinação dessa reta. A inclinação pode ser chegar a 90 graus ou pode ser 0 graus. Ou pode ser até mais graus, tá? Depende da sua referência. A gente vai estudar ângulos numa próxima aula sobre trigonometria, que é um módulo futuro. Então veja só, para eu encontrar o meu termo A, eu pego a coordenada final menos a coordenada inicial. Eu faço isso para o y e para o x. Então eu tenho que tangente do meu ângulo θ, que é justamente o grau de inclinação entre o eixo x e a minha reta. Lembrando que esse grau de inclinação está aqui no desenho, porém ele poderia ser maior, que nem estou representando com a caneta, tá? Você pega e faz o quê? O final menos o inicial, para y e para x. Por quê? Porque se eu fizer para y, eu estou pegando a diferença de altura do y2 para o y1, veja que é representado por essa reta aqui, e eu estou fazendo a diferença de distância entre o x final e o x inicial. Isso daí é uma relação de triângulos que a gente vai ver nas playlists de trigonometria. O importante saber agora é o quê? Que a tangente de θ vai ser justamente a diferença do y e a diferença do x. E aí essa diferença, ela vai ser o nosso termo A, tá bom? Se você quiser calcular esse ângulo, basta você fazer a operação inversa das operações trigonométricas de tangente, que é a arco-tangente, que pode ser representado como ΔY sobre ΔX. Lembrando que o símbolo de delta é justamente o de diferença, de um ponto até outro, tá bom? Outra coisa importante a salientar. Funções afins, elas têm o termo A, que é esse mesmo A aqui que eu estou representando, só mudei de um A maiúsculo para um A minúsculo, que se esse A for maior do que zero, a função ela é crescente. Se esse A for menor do que zero, a função é decrescente. Se o A é zero, logicamente ela vai ser constante, que só vai ter o termo B, tá bom? Outra coisa importante que nós vamos começar a trabalhar daqui em diante. F de x é igual a y. F de x é uma outra representação que deixa explícito que aquilo ali é uma função. Eu posso substituir a letra por g de x, k de x, m de x, abacaxi de x, qualquer coisa que eu quiser aqui. O importante é deixar claro que o x aqui dentro. Quer dizer que isso daqui, essa representação matemática, é uma relação que depende de x. A gente pode substituir por y, justamente por causa do plano cartesiano. Mas é mais usual daqui para frente a gente começar a ter essa escrita. E lembre-se, para a função afim, a relação é ax, que é uma constante multiplicando x, mais uma outra constante, tá bom? E aí nós temos uma outra parte que é muito importante, é sobre as raízes ou zero. Eu tinha explicado na videoaula anterior o que eram raízes ou zero, ou seja, são os pontos do meu eixo x que eu tenho que ter para que meu y zere, tá bom? Então, na função afim, eu vou ter apenas uma raiz. Uma única raiz. Veja aqui, por exemplo, nesse caso, esse ponto aqui é a minha raiz da função. Ou seja, eu tenho um x aqui que faz com que o meu y zere. Dependendo da minha função afim, se eu não tiver o A, o termo A, vai ser só o B, talvez ele nem tenha raiz. Porque, por exemplo, se ele tiver só o termo B e o termo B for 1, ele vai ser uma reta constante, ou seja, nunca vai zerar, tá bom?
Agora, a equação de primeiro grau, a gente pode achar a raiz dele como? Simples, eu igualo meu y igual a zero, certo? E aí eu vou fazer o quê? Um passo algébrico para eu manipular essa expressão e isolar o x. Nesse caso, meu x vai ser igual a menos b sobre a, certo? E aqui uma outra coisa muito importante que a gente vai fazer uns exercícios daqui para frente. É sobre interceptação entre retas. Nem todas as retas podem se interceptar. Porém, é importante você desenhar quando você tiver um problema desse e ver se realmente elas se interceptam. Se elas se interceptam, é mais fácil. Primeiro você identificar visualmente e depois você partir para as equações. Vamos supor que essa reta aqui é em verde, aqui essa equação y igual a x. E essa outra reta roxa é essa equação aqui. Y igual a x sobre 2 mais 1. Se eu quiser saber onde elas se interceptam, basta igualar os y's, justamente porque eu igualo os meus y's, eu consigo ter a relação do ponto, da coordenada, e a partir disso eu vou encontrar o x. Uma vez achado o x, eu vou ter um valor numérico, e aí eu substituo em uma das duas equações, eu posso escolher qual eu quiser, já que o x para ambas vai ser o mesmo, e aí eu vou achar o y, que é igual para as duas. A gente vai fazer uns exercícios mais para frente e vai conferir que realmente dá certo esse método, tá bom? A few moments later. Fala galera, vamos começar agora a nossa aula de exercício. Primeira coisa, vamos fazer um exercício sobre identificar a equação da reta, dado o gráfico dela. Isso é muito importante, tá? Vamos começar pela essa reta laranja aqui. Veja, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que y é igual a ax mais b, certo? E o que eu tenho que pensar? Poxa, o meu b ele vai ser exatamente o ponto que a minha reta cruza no eixo y. Por o caso da reta laranja, ele é zero. Então, eu tenho que b é igual a zero. Simples. Agora, o meu x, meu a, ele vai ser igual a tangente de θ, que é justamente esse ângulo aqui que faz com a horizontal, certo? E esse ângulo aqui, essa tangente desse ângulo vai ser igual a variação em y sobre a variação em x, que vai ser igual ao quê? Variando em y, eu tenho o que aqui? Eu tenho 1 em y e 0, certo? Eu peguei esse ponto e esse ponto. Posso pegar qualquer um da reta, mas tá mais simples pegar esses dois aqui, que eu já tenho as informações das coordenadas. 1 em y e 0 em y. Então, eu tenho 1 menos 0 dividido Δx, variação em x. 2 e 0, seja esse ponto aqui e esse ponto aqui. 2 menos 0, que vai ser igual a meio. Simples. Então, a gente acha que f de x, lembrando que isso daqui é igual a y, é igual a ax, a vale meio, vezes x, mais b, que é igual a 0. Certinho? Você pode simplificar escrevendo assim, f de x igual a x sobre 2. Prontinho. Agora, vamos para outra equação aqui da outra reta, que é um pouquinho mais chata, mas não muito mais difícil. A reta azul. Veja o quê? Que eu tenho essa reta azul aqui, e aí eu tenho a coordenada 0 em x, 1,5 em y, e a coordenada 2 em x e 2 em y, tá bom? Olha só que interessante. Em vez de eu pegar outro ponto aqui, por exemplo, esse ponto, calcular aqui, fica mais difícil, né? Vamos pegar o que a gente já tem. Então, eu sei que meu ângulo θ vai ser justamente esse ângulo, ó, formado aqui, ó, entre a reta horizontal aqui e a minha reta que eu tenho no exercício, tá? Esse ângulo θ, então, vamos achar o A. O A é igual a tangente do θ, que vai ser a variação em y sobre a variação em x, certo? Essa variação, por sua vez, vai ser 2 para 1,5, que é justamente essa parte aqui, e de 2 para 0, que é justamente essa parte. Então, em y eu tenho 2 para 1,5, 2 menos 1,5, esse menos é da fórmula, para 2 para 0, certo? Então, 2 menos 0, que vai ser igual a 2 menos 1,5 é 0,5 sobre 2. 0,5 é a mesma coisa que meio dividido por 2. Eu vou ensinar uma regrinha aqui de fração para vocês, que é bem simples. Divisão de fração. Tem uma fração aqui e eu tenho um número que ainda não é fração. O que é que eu faço? Se esse número não for fração, é a mesma coisa que você dividir ele por 1. Não vai alterar em nada. 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 2. E aí você faz a regra do sanduíche, que é o quê? Você multiplica esse por esse e você multiplica esse por esse. E aí tem um detalhe. Você faz igual, esse por esse vai no... Os que estão mais no centro vão no denominador. Então, 2 vezes 2, 4. E o que está mais extremo vai no numerador. Então, 1 vezes 1, 1.
Tem aquela regra de multiplicação e divisão para frações, que é justamente você pega uma divisão de fração, você faz a multiplicação do outro termo invertendo. Isso daqui é uma regrinha mais prática. É o que você está fazendo no final, você pode tentar fazer pelo outro método, você vai encontrar esse valor. É só um exemplo que eu utilizei para ilustrar para vocês e já relembrar como faz isso. Isso daqui é uma forma muito mais prática, chamada regra do sanduíche, tá? Então, lembrando, tem uma fração dividido por uma outra fração. Se ainda não tiver na forma de fração, você divide por 1. Por exemplo, se aqui só fosse 1, você ia colocar por 1 aqui, tá? No caso já é meio, então não tem problema. E aqui era 2, você vai dividir por 1, certo? Para não alterar nada. Então você vai ter duas frações. Aí você faz a regra do sanduíche. Multiplica aqui o que está mais interno e coloca no denominador. E multiplica o que está mais externo e coloca no numerador. E aí pronto, você efetuou a sua divisão de frações, tá bom? Então eu sei que meu A, ele vale 1/4. E meu B, ele vai ser justamente o valor do y que intercepta aqui, a minha reta intercepta no eixo y. Então, nesse caso, eu estou vendo que ele está interceptando em 1,5. Então, o meu b ele é igual a 1,5. Portanto, isso daqui é uma notação da matemática, tá? Portanto, que são 3 pinguinhos assim, em forma de triângulo. Eu tenho que meu f de x, ele vai ser igual a, que é 1/4, vezes x, mais b, que é 1,5. Certinho? Então, esse exercício aqui foi só para elucidar. Veja que se você começar a jogar valores para x, o resultado que dá aqui vai te dar um ponto em y. Então, se eu começar jogando 0, eu vou cair nesse ponto. Aí se eu começar jogando 0 em x, eu vou cair nesse ponto. Aí se eu for jogando valores menores, eu vou chegar numa hora que meu y vai zerar aqui, que é justamente a raiz, como a gente viu em aulas anteriores. A raiz é o valor de x que eu faço com que o meu y seja 0, ou minha função seja 0, tá? Também tem essa forma de falar. E aí eu vou jogando, toda vez que você jogar esses valores de x, ele vai te gerando coordenadas, que são pontos, e se você interpolar, você vai gerar justamente essa reta, tá bom? Agora vamos para um outro exercício, que é justamente sobre interceptação entre duas retas. Interceptação entre duas retas é justamente quando eu tenho uma reta que se cruza com outra reta. Como é que eu sei se elas vão se cruzar ou não? Então, normalmente você tem que desenhar a reta. Só que é importante salientar o quê? Se uma delas tiver um coeficiente angular, que é o também chamado A, maior do que a outra, de forma que você vê que uma sempre cresce e a outra cresce também, elas vão se interceptar normalmente na parte negativa. Se for um coeficiente, por exemplo, negativo para um e positivo para outra, normalmente elas vão se interceptar na parte positiva do seu plano, ou seja, essa parte que é positiva, né, que eu só estou trabalhando com parte positiva, e essa parte que é negativa, que eu só trabalho com outras partes negativas. Aqui nessa parte meu x é negativo, meu y é positivo, e nessa parte que meu x é positivo, meu y é negativo. Então você tem que fazer essa análise. Se uma das retas for constante, ou até as duas forem constantes, ou se os coeficientes angulares forem iguais, ou seja, os a's forem iguais, por exemplo, que nem nesse caso aqui, você vai perceber uma coisa, que nesse caso aqui, na verdade, deu meio e 1/4, mas eu vou, visualmente estou analisando. Vamos supor que seja meio e meio aqui os coeficientes angulares. Você vê que elas são paralelas, então elas nunca vão se cruzar. Então você tem que tomar um cuidado, você tem que fazer uma pré-análise para você ver se é possível ou não as suas retas se cruzarem. Em todo caso, você pode desenhar o gráfico primeiro, mas se você vê que os coeficientes angulares são constantes, são 0, e aí você tem constantes, né? Uma reta vertical aqui, ou então os coeficientes angulares são o mesmo, elas nunca vão se cruzar, então não tem como fazer esse exercício. Porém, a partir do momento que você vê, são diferentes, em algum ponto elas vão se cruzar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, se elas vão se cruzar, então elas vão ter um x e um y iguais. Nesse caso aqui, como o meu x, como eu já havia dito em aulas anteriores, é o que manda em tudo, então eu vou chutar valores para ele para gerar os meus pontos. Então é meio difícil eu conseguir de primeira acertar um valor de x que cabe nas duas. Então eu iria substituir um valor aqui, ia me dar um y, um outro valor aqui ia me dar um y, e aí se desse igual aos dois y, eu falar, esse x aqui é dessa função. Então é mais fácil fazer o quê? O y, porque o y é minha variável em comum. Então eu igualo esses y. Quando eu igualo esses y, eu estou igualando essa expressão com essa expressão. Então eu faço que x é igual a menos x mais 1. Partindo disso, então, eu isolo x, então fica x mais x igual a 1. Isso daqui dá 2x, que vai ser igual a 1. E aí eu tenho que x é igual a meio. Certo? Então eu sei o quê? Que lá na minha reta elas vão estar se cruzando, e eu sei que no x igual a meio elas se cruzam. Agora basta achar o y, para eu ter a coordenada completa.
Eu posso substituir o x tanto nessa primeira equação como nessa segunda equação. Fica a meu critério. Os y sempre vão ser os mesmos, tá bom? Se der diferente, isso quer dizer que você errou alguma coisa aí no meio do caminho, tá bom? Então vamos fazer aqui para essa, ó. Eu tenho que y é igual a x. Então eu vou ter que y é igual a meio, certo? Se eu fizer para essa outra aqui, eu vou ter o quê? Que y é igual a menos meio, certo? Que é o meu valor de x que eu achei, mais 1. Então, y vai ser o quê? Menos meio mais 1 dá meio. Ou seja, veja que bateu o resultado. Então, a nossa coordenada, ela vai ser igual a xy, que é igual a meio. Coincidentemente, meio também nesse exercício. É importante salientar que essa foi uma aula bem curta e bem simples, justamente só para situar esse tipo de função. É importante que você relembre esse conteúdo, justamente que ele será utilizado mais para frente em outros cursos. Muito obrigado, até a próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you